Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Pio do Compromisso e Seja Compromisso Vestibular, Compromisso Enem. Ou seja, se você quer ficar sabendo, se você quer conhecer mais, é no compromisso que nós temos com você, Compromisso e Seja. Muito bem, pessoal, vamos lá. Na última aula, nós estamos falando o quê? Sobre o período pré-histórico, certo? Muito bem. Você viu que o que esse animal chamado homem, ele quer? Comida. Até hoje é assim, não é? Por que nós trabalhamos? Pô, para gastar mais, não é? E principalmente nós, os gordinhos, né? Que nós temos uma necessidade maior de calorias. Claro que a gente só pensa nessa desgraça, não é? Por isso que nós engordamos um pouco mais. Mas vamos lá falar um pouquinho de coisas interessantes, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre algumas do período histórico, né? Aquele período que o homem tem mais registro, tá? Isto 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, alguns povos vão inventar o quê? Uma forma de registrar as coisas. Tudo começa com números. Professor, mas por quê? O professor Hélio, então, é melhor do que você? Não, a história também é super importante. Mas vamos lá, pessoal. Imagine vocês, por exemplo, eu vou falar depois sobre os fenícios, né? Os fenícios, eles que vão inventar mais ou menos a escrita que nós utilizamos hoje, tá ok? Mas pensando lá na Mesopotâmia, por exemplo, a gente vai falar de uma tal de Mesopotâmia. Ora, o homem ele precisava contabilizar os seus animais. Tá ok? Então ele tinha lá a criação, ele era criador, como eu falei para vocês, agora já havia domesticado os animais, era criador e ele precisava contar esses animais. Para cada animal, para cada cabeça de ovelha que ele tinha, para cada ovelha, ele tinha uma pedrinha que ele colocava no embornar, certo? Num recipiente. Chega um momento que ele fica com tantos animais que é impossível ele carregar essa bolsa para um lado do outro. Então ele fala, pô, eu tenho que inventar alguma coisa, o que eu vou pensar? Pensa em grafia. Então ele começa a fazer o seguinte, um símbolo, isso aqui significa 1. Se eu colocar 2 risquinhos, 2, 3 risquinhos, 3. Ora, assim, 4. Assim, 5. Ou desculpe, 4, 5, 6. Ou seja, qualquer risquinho já vai funcionando, basta você ter o quê? Compreender, alguém compreender o que você está fazendo. Isto é a grafia, né? Isso é o surgimento das coisas. Aqui, olha, como ele fazia isto em plaquinhas, qual é o suporte? Terra. Na Mesopotâmia tinha o quê? Bastante barro. Então ele faz pequenas placas de barro com um pedaço de madeira que ele chamava de cunha, ele vai fazendo isso. Aí vai inventar o quê? A escrita cuneiforme através de cunha, tudo bem? Então isto, apagou aqui, isto é o surgimento de uma forma de escrita, ok? Isso se dá ali próximo a 4.000 anos antes de Cristo, tá? Pois bem, o que nós vamos ter? Várias civilizações. Uma importante, tá? A gente vai aprofundar depois, povo por povo, mas por enquanto vamos falar de uma forma generalizada. Aqui nós temos na África, olha que mapa perfeito, não é? Muito mais perfeito do que os livros que você tem. Se você não acreditar, você não passa em lugar nenhum, tá? Então o melhor mapa do mundo é esse daqui, certo? Aqui nós temos o quê? O continente africano. Legal. No continente africano, numa localidade chamada Núbia, nasce um rio que nós chamamos de Rio Nilo. Esse rio é um rio e super importante, claro, ele é um rio perene, valendo aí uma noite de amor com o professor, qual professor retira o prêmio, não é? Valendo aí uma noite de amor com alguma pessoa que você imaginar. O que é um rio perene? É aquele rio que não para de correr. Aqui é uma região que chove bastante. Aqui nós estamos numa região de lagos também. Então toda essa localidade vai fazer o quê? Fazer com que esse rio ele seja perene, seja constante. E uma coisa importante, ele corre para o sul ou para o norte? Professor, eu acho que é para o norte. Exatamente. E vai desaguar numa localidade que a gente chama de Mar Mediterrâneo, tá ok? Interessante, tá? Interessante porque sempre temos uma brisa, temos um vento que sopra do norte para o sul. Depois a gente vai ver por que isso facilita. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, nesse rio nós vamos ver vários povos nômades acabando vindo para cá, tá ok? E fixando ao longo desses rios, formando o que a gente vai chamar depois de nomos. E esses nomos, aproximadamente 40, vai dar origem ao Egito. Tudo bem?
o que tem aqui em larga escala? Oferta de alimentos. Certo? Então, este homem fica aqui. Outra região importante que isso ocorre também, com muita frequência, ou seja, com muito mais facilidade, é aqui, ó, entre dois rios importantes que nós temos nessa região. Um chamado de rio Tigre, aliás, Tigre em Roma, Tigre e Eufrates. Então, as terras entre esses dois rios aqui, pessoal, é uma terra extremamente fértil. Nós chamamos de, passa a ser denominado de localidade entre rios, chama-se de Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia. Então, é a civilização egípcia e a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica, né? Essa da Mesopotâmia, que vai ter o quê? Grande facilidade para esses povos, para esses homens nômades acabarem fixando. É claro que isso vai ocorrer o quê? No planeta todo, mano. Lá, por exemplo, no mundo asiático, né, na China, Rio Amarelo, os povos param ali, tá ok? Beleza? No Brasil, Rio Amazonas, o povo para ali. Também aqui no Brasil nós temos o quê? O Rio São Francisco, várias tribos indígenas param por ali. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês lá do período da pré-história. Temos o quê? Cursos de rios, ali a oferta de alimento é maior e os povos acabam aparecendo por ali. Na medida que esses povos se organizam melhor, surge a ideia de Estado. O que é Estado? Uma organização mais complexa, aí nós temos uma civilização, beleza? E vamos falar depois na sequência sobre isto. E até lá, um abraço.